Caríssimos peregrinos e vocês que nos assistem pelas nossas mídias sociais, nesse caminho aqui da cidade de Prato, próximo a Firenze, até Pádua, onde estão as relíquias de Santo Antônio, nós vamos aproveitar para fazer uma catequese sobre o batismo. Tomo como motivação a pia batismal grandiosa, nunca tinha visto uma daquele tamanho, e creio que vocês também não. Ali à frente da Catedral de Firenze, a Duomo, quer dizer, a igreja mãe principal daquela cidade, dedicada a Madonna dei Fiori, a Nossa Senhora das Flores. Alguém lembra do batistério? Sim. A entrada do batistério nós temos uma imagem, qual que é? De São João Batista batizando Jesus. Vocês imaginam se a gente tivesse entrado dentro da pia batismal? A beleza que é o teto, onde se destaca a figura do Pantocrator. É uma pintura estilo bizantino, onde Cristo se apresenta como centro. E assim deve sê-lo, tanto nas nossas igrejas, na nossa vida pessoal, nas pastorais, nos serviços da igreja. Cristo deve ser sempre o centro. A nossa vida católica deve ser uma vida cristocêntrica, onde nosso Senhor é o centro na nossa vida. Então o interior da pia batismal de Firenze, ela tem o Cristo como centro e em volta todo um conjunto de imagens que estão ligadas à dimensão do batismo, que produz em nós o caminho, a abertura para a santidade. O batismo não nos dá a santidade, mas nos dá os caminhos. Porque sem o batismo, nós não podemos alcançar a salvação. Capítulo 16, versículo 15 de São Marcos. Uma particularidade, eu não sei se vocês perceberam quantos lados tem a pia batismal de Firenze. 8. Ela é uma pia oitavada, como deve ser as pias batismais de nossas igrejas. Na Catedral de Formosa, a pia batismal é oitavada? Não. O presbitério ali é meio complicado, inclusive uma pia batismal em cima, e a gente fica a perguntar como as pessoas idosas sobem ali para ser padrinhos, madrinhas de batismo. Porque a pia batismal, ela deve estar no primeiro degrau do altar, do presbitério. O presbitério, por norma litúrgica, deve ter 3 degraus, que representa o quê? A fé, a esperança e a caridade. O primeiro degrau é a fé. Quando nós vamos ser batizados, se é criança, a gente pergunta aos pais, o que vocês querem para os seus filhos? O que os pais respondem? A fé. Se é um adulto, como a gente faz no período da Páscoa, a gente pergunta o que pedes à igreja? Eu peço a fé. O que essa fé te dá? A vida eterna. Então, o primeiro degrau é a fé. A pia batismal deve estar no nível do primeiro degrau do presbitério, do altar. No segundo degrau deve estar o ambão, ou seja, o altar da palavra, ou a mesa da palavra, porque representa a esperança. A esperança nossa cristã, ela é fortalecida, ela é alimentada pela palavra de Deus. A gente vai à igreja para renovar sempre a nossa fé batismal, escutar a palavra, e o terceiro pavimento está o altar, que representa a caridade. Caridade que é o amor. A caridade de Cristo é a caridade ágape. É esse amor que implica você derramar o suco da sua vida em favor do outro.
Uma mãe que levanta de madrugada ou o pai para fazer o chá de nomo-moscada para a criança que está com cólica intestinal, isso é amor, ágape. Você morre do seu sono, do seu cansaço, para dar vida aos seus filhos. Nosso Senhor realizou o maior exemplo de caridade, que foi derramar o seu sangue para salvar a mim e a você. Tanto que no Oriente, o pássaro chamado pelicano é usado pelos cristãos do Oriente como o sinal que representa nosso Senhor Jesus Cristo. Porque o pelicano, em alguns momentos que falta o alimento para os filhotes, o alimento está longe, então ele rasga uma pequena artéria do peito e derrama gotas do seu sangue no bico dos seus filhotes. É um sangue forte, que permite o pássaro ir a um lugar distante, prover os alimentos para os filhotes. Cristo é o nosso pelicano, que derramou seu sangue na nossa vida uma única vez, para que nós não morramos, mas tenhamos a vida eterna. Isso à guisa de introdução. Por que a pia batismal tem 8 lados? Ela é ortogonal, oitavada. Por quê? Porque Jesus ressuscitou em qual dia? No 8º dia, no domingo. De um domingo ao outro domingo dá 8, não é isso? Então nosso Senhor ressuscitou no domingo, o novo dia da nova criação, do novo êxodo. Olha que beleza isso. Muito bonito. Então é esse o sinal. Por isso que as pias batismais, elas precisam ter 8 lados, para retratar isso. Você nasce pelo batismo em Cristo, o Noveon, o Salvador. Você nasce para a eternidade. O batismo não é uma coisa qualquer. E quando o sacerdote ou o ministro que realiza o batismo, às vezes um batismo em casa, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você é mergulhado no nicho profundo e eterno da Trindade. Romanos 6:3. A pia batismal de Firenze, como também de Pádua, não sei, Fábio, se a gente vai à Catedral de Pádua, vai. Então em Pádua vocês vão ver um batistério, não sei se você vai poder entrar. Quando eu fui há uns 15 anos atrás, podia entrar, não tinha tanta gente. É uma pia também sobeja, grande, com uma torre grande e muito bem ornada com afrescos maravilhosos, para mostrar a solenidade, o poder que é o batismo. Por que a pia batismal era feita fora da igreja? Porque no começo da igreja, o batismo era considerado, e é até hoje, a porta de entrada para a igreja. Tem alguém de Uruaçu aqui? Tem. A Catedral de Uruaçu, a pia batismal que tem lá, eu fui batizado nela, por isso quando eu vou lá eu beijo aquela pia. Ela era colocada na entrada da cidade, da catedral, quando foi feita, antes do concílio. Então você entra na igreja pelo batismo. Agora criaram essa mentalidade de colocar a pia lá junto do altar, porque para você entrar na igreja você precisa de uma caminhada, que é chamado de catecumenato. Você faz uma catequese, o itinerário para entrar na igreja. Esse é o sentido da pia batismal, estar junto do presbitério. Mas nada impede que a pia possa continuar lá atrás. No começo da igreja, os que não eram batizados não participavam da missa. Você poderia receber as catequeses, mas não participava da Santa Missa. Quando muito, poderia ficar até a homilia. Quando terminava a homilia, então o padre falava extra homines. Então aqueles que não eram batizados deixavam a igreja, porque não podem receber a Eucaristia, ainda são pagãos. Apesar de que quem está no catecumenato, caso venha a morrer sem o batismo,
já entra no céu, já entra na graça em razão do batismo de desejo. Por isso que a pia batismal, ela é importante na nossa vida, e tanto quanto toda a igreja matriz deve ter a pia batismal. A pia batismal, ela marca a vida nossa no caminho para o céu. É muito triste esses batismos que a gente tem que fazer na roça, sem pia batismal, com uma bandeja, uma coisa lá, uma bacia, um jarro. O certo é a pia batismal. O que se usa na pia batismal para colocar a água na cabeça de quem está sendo batizado? Uma concha. Aquela concha, se vocês olhar na arte que nós vamos ver ainda, você vai ver muita presença da concha. Sobretudo a concha representa Nossa Senhora, porque é a concha da ostra. A ostra marinha, ela tem uma pérola. Então Nossa Senhora é esta concha que traz em si a pérola, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Alguém sabia disso? Não sabia? Então todas as vezes que você vê uma concha nos paramentos do padre, na qualquer arte da igreja, lembra disso. É uma referência a Maria que trouxe a riqueza da pérola que é Cristo dentro de si. Quando você vê um peixe, a palavra grega ictus significa peixe. Os cristãos usavam desde o início o peixe como símbolo do cristianismo. Ictus, as iniciais de Iesus, Nius Deus Soter, Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador. Quem nasce na Bahia, baiano. Quem nasce em Salvador, soteropolitano, que Salvador vem de Cristo, Soter, soteropolitano. Tem essas coisas que estão ligadas profundamente à nossa história brasileira e também ao significado das coisas. Hoje a igreja vive no pós-concílio Vaticano uma tentativa de recuperar o catecumenato batismal. Reginaldo, você quer ajuda para segurar a câmera? A hora que você precisar, está a Edith aqui, ela segura para ti. Então, o catecumenato batismal. Nós temos um rito chamado RICA, que é feito depois do Vaticano II, Ritual de Iniciação Cristã de Adultos. Tá entendendo, Samuel? Estudou isso já? Ótimo. Já está aplicando o catecumenato. Então o catecumenato é o seguinte, é uma iniciação. Você precisa ser iniciado, conhecer os sinais. Então, São João Crisóstomo tem 40 catequeses quaresmais sobre o batismo, que a gente deveria ler durante a quaresma, cada dia ler uma, profundas, século IV. Crisóstomo significa boca de ouro. Era um grande catequeta, São João Crisóstomo. Então o rito inicial à vida cristã inclui uma catequese intensa. E na quaresma, vamos voltar agora para a liturgia. A catequese, a teologia não pode ser separada da liturgia. Lex credendi, lex orandi, ou lex orandi, lex credendi. A lei de crer é a lei de orar. Aquilo que nós aprendemos da fé deve ser vivido na oração das horas, na celebração da liturgia, etc. e etc. Então você faz um caminho de catequese. Aí agenda o batismo. Batismo de adulto. Você é batizado na vigília pascal. A vigília pascal, Santo Agostinho diz, é a mãe de todas as vigílias. Repeat after me, please. A vigília pascal é a mãe de todas as vigílias. Um bom católico em estado de boa saúde deve furtar-se a participar da celebração da vigília pascal? Não.
Se você já é idoso, está doente, tem limitação, tudo bem. O sacerdote zeloso pela liturgia prepara bem a vigília pascal? Sim. E suprime as leituras, as 9 leituras, deixa só com 5? Não. Faz as 9 leituras, porque você tem que entrar em atenção profunda, porque a vigília pascal vai celebrar a primeira criação, o primeiro êxodo, a nova criação e o novo êxodo. Às vezes as pessoas não entendem isso. É todo um relato da criação, da escolha do povo de Israel, da libertação do povo de Israel. E depois, na parte do Novo Testamento, e os salmos vão cantando isso, você vai trabalhar a libertação, agora não mais de uma condição sociopolítica, histórica, mas a libertação do pecado original, que é a causa de todas as misérias no mundo. O ser humano, lá no êxodo judaico, saiu da escravidão do faraó. Agora, com Cristo, o novo êxodo é a saída da escravidão, do pecado, da ação do demônio. Nós seremos agora desatados de todos esses ligames do mal que nós herdamos de Adão e Eva. Primeiro êxodo, segundo êxodo. A liturgia pascal canta esse processo maravilhoso. Durante a quaresma, são 5 domingos da quaresma. Os 5 domingos da quaresma, se vocês prestarem atenção nas orações eucológicas, que são os oremos da missa e o prefácio da oração eucarística, tudo remete para a vigília pascal, quando nós vamos assistir os batismos e vamos renovar o nosso. Lembrem que na vigília pascal é abençoada a água do batismo, faz-se o batismo, depois a água do batismo é aspergida sobre quem? Sobre o povo de Deus. Então toda a assembleia é aspergida com a água batismal. Quem está dormindo, deixa dormir, não tem problema. Tem muita gente dormindo aqui na assembleia nossa, é paciência. Então você é aspergido com aquela água. Banhados em Cristo, somos uma nova criatura, as coisas antigas já se passaram, somos nascidos de novo. Não é bonito isso? Ah, coisa estranha. Só a Igreja Católica tem isso, gente. Só a nossa igreja. E aqui eu estou falando dos aspectos, tem muita coisa para frente. Aí acontece o batismo. Durante a quaresma, nós somos preparados para o batismo e para a renovação do nosso batismo. E os catecúmenos, eles vão receber alguns elementos para o batismo. Durante os 5 domingos da quaresma, na catedral, a duras machadadas, nós estamos tentando organizar isso. E agora, graças à nossa catequista Érica, que é de tempo integral na catequese, é paga para isso, e ela tem amor a isso, está aprofundando, nós estamos colocando em prática o RICA. Na missa de domingo atrasado, eu fiz a inscrição dos catecúmenos, que vão ser batizados na vigília pascal. Eles deram os nomes e nós fizemos uma celebração própria do RICA de acolhida. Eles estão agora numa intensa catequese batismal. Quando chegar no primeiro domingo da quaresma, eles vão ser acolhidos e ter a inscrição do nome. Pode-se mudar o nome. No último batismo da Páscoa, tinha uma menina que tinha um nome feio, ela trocou o nome por Maria. Qual o seu nome? Tal. Alguém quer mudar o nome? Eu quero. Então se muda o nome. Tira o nome pagão e coloca o nome cristão. Geralmente o nome de um santo, um nome bíblico. Depois você tem
a entrega do credo. Primeira vez, o catecúmeno vai rezar o credo com a assembleia. Você tem a entrega do Pai Nosso, ele vai rezar o Pai Nosso no batismo. Você tem os exorcismos, são 5 domingos para fazer isso. Os exorcismos, e na tarde do sábado santo, tem uma celebração com os catecúmenos e os introdutores, que são tidos como os padrinhos, os catequistas. A gente faz a unção do óleo batismal antes da vigília. E na vigília, eles são batizados. Quando se tem a piscina na igreja, se batiza lá com a imersão. Batizado, quando tem a piscina, na nossa diocese tem 2 paróquias que estão projetando as piscinas. Você batiza, o padre entra ali, tem uma sacristia para a troca de roupa. Então se batiza, pode entrar só de sunga, o homem, por exemplo, você pode entrar de calção, uma coisa assim, sai, enxuga e depois recebe ali a veste batismal, a túnica do batismo, que você vai guardar para ser sepultado com ela, a túnica e o cordão. Isso é ser católico. Então você então termina os escrutínios, termina com a unção, e à noite é a grande bênção, que é o batismo dos adultos. Eles precisam confessar? Não, porque o batismo perdoa todos os pecados. A confissão é para as pessoas batizadas que cometeram pecados após o seu santo batismo. Eles precisam participar da missa? Não há necessidade, eles ficam até as preces. Quem quiser, geralmente eles ficam. Hoje tem alguns lugares, algumas paróquias que conservam esse costume de, após as preces, o sacerdote diz extra omnes. Eles podem ir para casa, porque são pagãos, não são batizados, não podem comungar. Mas geralmente nós deixamos ali, eles ficam, não podem comungar. Na noite de Páscoa, eles recebem o santo batismo, a crisma e a santa comunhão. Por isso que chama-se rito da iniciação cristã de adultos. Os sacramentos de iniciação cristã é batismo, crisma e eucaristia. Nós estamos atravessando agora um túnel. Aqui na Itália são muitos túneis, mas vocês que nos assistem, dá para compreender. Pronto. Então, é muito interessante isso, para mostrar a evidência da seriedade do batismo. Então eles viveram o catecumenato e a liturgia da iniciação cristã dos adultos. Terminado o batismo, na Páscoa, o que falta ainda, gente? A chamada mistagogia, que são os 50 dias da Páscoa até Pentecoste, em que os que foram batizados serão agora iluminados com a catequese mistagógica. O que é isso? É a catequese dos sinais. Eles vão agora aprender os sinais litúrgicos durante toda a Páscoa. Vão aprender o que é a cruz, o que é o peixe, o que é a concha, o que é o círio pascal, o que é o altar, o que é a pia batismal. Eles vão aprender tudo isso. São as catequeses mistagógicas. Os padres da igreja possuem essas catequeses. Santo Agostinho tem essas catequeses. São João Crisóstomos, Santo Inácio de Antioquia. São as catequeses do 3º e 4º século da igreja, para mostrar a força que é o santo batismo.
Então assim é o processo da nossa iniciação cristã à vida católica. Suponhamos que tem uma pessoa que mora com outra pessoa. Ele é pagão e mora com uma católica que já foi batizada, eles não podem comungar. Aí ele entra no processo para o batismo. Então geralmente a gente faz essa iniciação fora da vigília pascal. Você pode fazer no domingo de Páscoa, em que você dá os sacramentos da iniciação e ali já antes da comunhão e depois da homilia você pega o consentimento matrimonial, acolhe e dá a bênção matrimonial para que a pessoa possa comungar. A esposa já confessou no dia anterior e agora vai poder comungar com o esposo que era pagão e que agora se tornou cristão. Nesse caso, a pessoa recebe 4 sacramentos. Os diáconos permanentes são as únicas pessoas na igreja que podem receber os 7 sacramentos. Porque o diácono permanente pode casar. Os sacerdotes, os padres, não. Só recebe 6 sacramentos. Porque não recebe o matrimônio. Está entendido? Então, a grosso modo, é isso a questão do ritual de iniciação cristã aos adultos. O que a catequese no Brasil está fazendo? Nós já estamos ensinando isso para as crianças. As crianças, ao entrar na catequese, elas vão sendo iniciadas com ritos que a gente vai criando para ajudar as crianças, os adolescentes a entender esse mistério. Porque uma criança que é batizada pequena, ela precisa depois da iniciação cristã de pessoa batizada. Porque ela foi batizada pequenininha, os pais ensinaram a catequese, ela agora vai entrar num processo de catequese para comunhão e crisma, então ela passa por alguns ritos litúrgicos que a igreja tem para esse momento, a inscrição do nome para a crisma, a primeira comunhão, as celebrações que a catequese vai fazendo, unindo o ato de crer ao ato de celebrar. Lex orandi, lex credendi. A lei de orar é a lei de crer. E é muito importante nesse processo de iniciação a oração do creio, a oração do credo. E para quem vai ser batizado, tem os exorcismos, que se faz dentro da liturgia, orações poderosas de exorcismos, para que a pessoa vai sendo limpa, purificada, assim para receber santamente o batismo. O pessoal do caminho neocatecumenal, eles fazem esse processo. Tem alguém aqui que é do caminho? Não. Eu acho que lá no outro grupo tem. Então eles fazem um processo, já são batizados, já são crismados, eles fazem esse processo de iniciação para o batismo através das catequeses. Eles vão fazendo esses ritos. O último rito que eles fazem com o bispo na tarde da Páscoa, quando todos recebem a veste batismal, a túnica. Uma túnica bonita, com cordão, e durante 50 dias da Páscoa eles participam da missa todo dia com aquela roupa. Depois lava a roupa, dobra direitinho e guarda para ser sepultado com ela. O pessoal do caminho geralmente não compra roupa para ser sepultado, já tem a roupa do batismo, porque isso era um costume dos cristãos, ser sepultado com a roupa batismal. Então, a grosso modo, é isso que eu queria falar com vocês. Agora eu abro a sessão das perguntas, as dúvidas que porventura surgirem. Vocês falam, eu repito aqui a pergunta para que os internautas possam saber o que vocês estão perguntando, que às vezes são as perguntas de vocês que estão nos assistindo. Não tendo pergunta, nós vamos à oração de São Pedro. Eu não vou entender.
Hã? Algum impedimento para não ser batizado? Impedimento para ser batizado. Sim, tem algum impedimento. Se a pessoa professa coisas pagãs e não quer renunciar àquilo, não pode ser batizado, né? Mas a grosso modo, mesmo que os pecados sejam esquisitos, há a possibilidade de arrependido dos pecados e o batismo apagar todos esses pecados, né? Se uma pessoa vive com outra e não é batizada, pode batizar? A pessoa que vive com outra e não pode casar na igreja, por exemplo, o João convive com a Maria. Ele foi casado na igreja e foi divorciado, ele não pode casar na igreja. A Maria não é batizada. Ela só pode ser batizada se ela se separar dele. Ela não pode ser batizada, porque o batismo é o seguinte, é claro, e tem padre por aí que faz batismo assim. Porque o batismo é para apagar os pecados. Como vai apagar um pecado se a pessoa vai continuar nele? Você batiza agora de manhã e de noite você está dormindo com seu marido. Você vai continuar no pecado. Então não pode. Isso é um impedimento, viu, Fábio? Isso é um impedimento. Uma pessoa que está num pecado que não tem condição de sair dele, não pode ser batizada. Antigamente faziam muitos batismos em fazenda e colônia, o senhor sabe disso. E muita gente depois não voltava lá no padre e muita gente tem dúvida com relação àquele batismo, se valeu ou não valeu. Aí pode ser batizado sobre condições. Sim, o Wildo está fazendo uma pergunta importante. A pessoa levanta-se uma dúvida. Minha mãe já morreu, meu pai já me disse que eu fui batizado numa fazenda. Lá na região do Engenho, que é município lá de não sei da onde, tem a paróquia e tal. Já procurou em toda a diocese, nas paróquias antigas, não acha a certidão do batismo. A pessoa tem um drama de consciência. Fui ou não fui batizado? Aí nesse caso, Wildo, o padre pode realizar o batismo sob condição. João, se você não foi verdadeiramente batizado, agora eu te batizo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Batismo de condição. Porque tira aquela angústia da pessoa. E aí você faz a anotação e coloca uma observação. A pessoa se dizia que ouviu dizer que era batizado, mas não tinha certeza moral disso. Como que eu sei da certeza moral? A pessoa fala, eu fui batizado, tem a foto. Aí você olha a foto, isso aqui é da cidade de Brasília, lá de Braslândia. Aí você vê lá o nome do padre, Padre Esteva de Seta. Aí você liga em Brasília e fala, não, isso era da igreja brasileira. Esse batismo não vale, então você tem que ser batizado de novo. Crisma, casamento, batismo na igreja brasileira não tem valor para a igreja católica. Isso é uma decisão dos bispos quando essa foi fundada. Ela não tem raiz na tradição católica e, portanto, não pode ser considerado válidos na igreja católica os sacramentos dessa igreja. Uma pergunta do diácono Paulo. Vou falar um pouco sobre as condições dos padrinhos. Nós estamos com um problema grave, a questão de padrinhos de batismo de crianças e até de adultos. Aqui na Itália tem várias dioceses que estão fazendo uma experiência de batizar sem padrinhos, porque não tem, geralmente, pessoas hoje em dia que preencham os requisitos. Quem determina os requisitos para padrinhos de batismo é o Código de Direito Canônico, agora eu não lembro o cânone. Então, primeiro, a pessoa tem que ser crismada. Segundo, se casar tem que ser na igreja. Se solteiro, que seja crismado, que esteja em comunhão, que esteja recebendo a Eucaristia. Como que eu vou ser padrinho de batismo se eu não sou católico? Então as pessoas trazem todo tipo de coisa. E na Diocese de Formosa, nós temos deixado livre. Tem gente que fala, não tem quem serve para ser padrinho. Então coloca Nossa Senhora e São José. Pode colocar lá no livro. Antigamente se fazia isso. Crisma também. Eu tenho crismado pessoas sem padrinhos. Porque as pessoas não têm ninguém do seu ciclo de amizade, de família,
que preencha. Para você ser padrinho de crisma, você precisa ser crismado e estar em comunhão com a igreja. Se eu estou em segunda união, não posso. Se eu sou gay e moro com outra pessoa, eu tenho impedimento de comunhão. Mas se a pessoa é homossexual, mas vive a castidade, vive a santidade, não tem problema. Não tem problema ser padrinho. Casamento não é padrinho. Casamento são testemunhas. Anteontem mesmo, o padre José Augusto, da Canção Nova, me perguntava sobre isso. Que eu vou celebrar um casamento em que as testemunhas é um par de homossexual que vão assinar. Tem problema? Não. Testemunho é testemunho. Pode ser ateu, pode ser pagão, pode ser quem for. Casamento não tem que você... Você pede os noivos. Arruma testemunhas que sejam pessoas casadas, que vão ser amparo espiritual para vocês. Mas se a pessoa chama lá quem quer que seja para ser padrinho, não tem problema. Padrinho, testemunho não é padrinho. Meu padrinho de casamento. Não, não é padrinho. Minha testemunha de casamento. Que pode ser quem for. Outro dia na catedral, quando subiu para assinar o casamento que eu assisti, subiu o irmão da noiva com o seu companheiro. Aí o povo veio me questionar. Eu falei, não tem problema nenhum. Testemunha não é padrinho. Para ser testemunha de casamento não tem requisito. Pode ir lá no código, não tem requisito. Só fala que o casamento tem que ter as testemunhas, mas não fala os requisitos. Para padrinho de crisma e de batismo, sim. Tem mais pergunta? Respondi? Sim, pela ordem. Uma criança que é batizada pelos pais, porque ela nasceu e ela está com problema, está no hospital, e não teve como batizar, chamar um padre, porque foi no período da pandemia, o batismo é válido? Claro, chama batismo de emergência. O código, a igreja permite o batismo de emergência. Eu fui batizado de emergência pelo meu avô paterno, porque eu tive varicela na roça, naquele mundão de meu Deus. O padre ia por ali a cada 6 meses. E aí, minha mãe temia que eu morresse. Aí meu avô foi lá e me batizou. Aí quando levou na Catedral de Uruaçu, o bispo Dom Prada complementou o meu batismo. Pode sim. O que não pode é batizar a criança em casa sem necessidade. O batismo pode ser válido? Pode, mas fica em pecado quem faz, que é um pecado de sacrilégio. Você abusar de um sacramento. Você só batiza criança em perigo de vida. A doutora Filó, que vocês conhecem muito bem nas redes sociais, ela é pediatra e ela já batizou centenas de crianças na UTI. Centenas. Porque os médicos católicos devem saber isso, os enfermeiros católicos devem saber isso. A criança está em perigo de morte, a mãe batiza minha filha lá na UTI. Então a enfermeira vai pegar um copinho daquele pequenininho de café, tomar café de plástico, enche de água, vai lá, reza o creio, batiza, reza o Pai Nosso. Maria, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. As gotinhas de água na cabecinha do neném. Está lá entubado o neném. Não tem problema. Reza o creio, batiza e reza o Pai Nosso. Simples. Depois, se Deus abençoa que a criança vive, na igreja o padre deve saber que já foi batizado de emergência. Se o padre fica em dúvidas se aquela fórmula foi certa, ele pode fazer sob condição. Que às vezes você pergunta, como é que foi o batismo? Eu não sei, porque eu pedi a enfermeira para batizar. Então, se não sabe, Valéria, se você não foi batizado, agora eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pronto. E ali acontece o batismo, é a ligação da pessoa com a Santíssima Trindade. O batismo é absolutamente necessário para a salvação. Mas lá na Assembleia de Deus, o menino
tinha 14 anos, não foi batizado e morreu num acidente. Será que está salvo? Pode ser salvo em razão da Igreja Católica. Todas as outras denominações cristãs, elas, de certa forma, estão ligadas à Igreja Católica. São galhos decepados da Igreja Católica. Então, as pessoas que são salvas nessas denominações são salvas em razão da Igreja Católica. O pagão, o índio lá no Xingu, que não conhecia Cristo, que morreu, será que vai ser salvo? Deus sabe, mas se a pessoa tinha um desejo da verdade, tinha um desejo de caridade, praticava o bem, Deus sabe. Poderão ser salvos em virtude da Igreja Católica, em virtude da caridade de Cristo. Entendeu? A gente não pode dizer, a pessoa morreu pagã, vai para o inferno. Não, isso é Deus que sabe, e geralmente as pessoas que buscam o bem, todas as religiões têm elementos importantes. A pessoa está ali buscando a verdade. Eu quero alcançar a verdade divina. Está lá numa religião não cristã. Deus sabe. Deus sabe. Mas a salvação só pode ser obtida na Igreja Católica, deixada por Cristo. Esta eclésia nulla salus. Fora da igreja não há salvação. Isso é do começo do século, dos padres da igreja, não é o Papa agora que está falando, nem eu. Está lá nos padres da igreja e consagrado, me parece, no concílio de Latrão, no início da nossa era cristã. Mais alguma pergunta? Sim. Na igreja brasileira nada vale. A crisma, o batismo na igreja brasileira não vale. O batismo independe do padrinho e da madrinha, tá? Então, se a pessoa não foi crismada lá na igreja brasileira, existe a crisma para ser padrinho ou madrinha na igreja católica. Então, a pessoa não sabia que a sua crisma era nula. O batismo vale. Só que a igreja requer esses princípios para uma boa celebração, que os padrinhos sejam pessoas iniciadas no cristianismo, no catolicismo, né? Mas se a pessoa não sabia, agora, se essa pessoa toma consciência que foi crismada nulamente na igreja brasileira, precisa o quanto antes resolver seu caso procurando o pároco e dizendo, olha, minha crisma foi nula e eu quero a crisma verdadeira. Ô Fábio, uma água, por favor, aqui. O nosso irmão. Ele está parecendo São Bento, né, com essa barba, mas... Padre Pio, né? Tinha alguém que estava falando que era outra pessoa, mas aí não pode, né? Como é que é o nome dele, Reginaldo? Otoniel. Otoniel. Siqueira Campos. Siqueira Campos, é. É parente do Siqueira Campos, lá do Tocantins. Tocantins, ele é de lá. É porque a mãe colocou o nome que gostava demais do deputado federal Siqueira Campos, que emancipou o Tocantins e deu esse sobrenome a ele. Outra agora é a pergunta da Edith. Qual que é, Edith? Pessoa de outra denominação. Pessoas protestantes de outra denominação pode ser padrinho? Claro que não. Para ser padrinho de batismo ou de Cristo precisa ser católico. Mas tem gente que leva. Se a pessoa de outra denominação não acredita no batismo da igreja católica, essa pessoa também é irresponsável. Porque lá na igreja dela, ela não crê no batismo da igreja católica. Quando um católico passa lá para a igreja deles, tem que ser batizado de novo. O que essa pessoa vai enxerir lá na igreja para ser padrinho ou madrinha de batismo? Isso é um contrassenso. Acabou as perguntas? Acabaram? Uma outra pergunta. Pergunta. Pessoa que não já foi batizada na igreja católica e é batizada na igreja dos crentes? Olha, o batismo, São Paulo diz, há um só batismo.
Se a pessoa foi batizada na Igreja Católica e vai para uma outra denominação e batiza de novo, ela comete o pecado do sacrilégio. Porque o batismo que vale é o primeiro. Por isso que quando a gente faz o batismo sob condição, se aquele primeiro batismo valeu, é ele que vale. Se não foi devidamente batizado, agora eu te batizo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se o batismo primeiro valeu, foi um batismo em casa. Então, a gente precisa entender isso, que é o primeiro batismo válido que permanece. O outro, não. Aí você vai para uma outra igreja crente, batiza, sai daquela, vai para outra, batiza. O primeiro batismo é que vale. E pronto. Mais perguntas? Batizar um morto. Veja, a criança nasceu. Se nasceu morta, não batiza. Se ela nasceu e você percebeu que ela mexeu com os dedinhos, você pode batizar. Dá um nome, Valéria ou Valério, nós temos um Valério aqui no ônibus. Se estás vivo, eu te batizo. Porque segundo a nossa tradição da fé, a alma não sai imediatamente do corpo quando morre, que demora um pouco. Então, se o corpo, a mesma coisa a unção. Eu fui chamado para dar unção à pessoa que está a morrer. Eu chego, a pessoa morreu. Eu toco na pessoa, está quente. Eu posso dar unção sob condição. Se ainda estás vivo, eu te concedo a unção, por esse sinal, tal. Ou até o batismo. Uma criança que está nascendo, ela engastalhou. Não vai para trás nem para frente. Ela na roça, parteira. Se a parteira vê que vai morrer a criança, que não consegue tirar a criança viva, pode batizá-la ali engastalhada. E se tem dificuldade, se às vezes a cabeça está dentro, pode usar uma seringa de água e jogar a seringa de água, te bater no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, se está vivo. Pode batizar com leite? Não. Pode batizar com garapa de cana? Não. O material do batismo é água. Mas se é lá no meio do mato, não tem água, e o cara está morrendo, e eu quero ser batizado, e tem um cipó, o cara corta o cipó, corta em cima e tira a água do cipó, pode batizar? Pode, que aquilo é água. Isso tudo é previsto na moral católica. Tem mais perguntas? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Batiza-me, Senhor, com teu Espírito. Batiza-me, Senhor, com teu Espírito. Batiza-me, Senhor, com teu Espírito. Batiza-me, batiza-me, Senhor. Completando o batismo no Espírito Santo pregado pela Renovação Carismática Católica. O que é isso? Alguém já ouviu falar disso? Quem já recebeu o batismo no Espírito Santo na Carismática? Eu também. O batismo do Espírito Santo, que a Renovação fala, não é um sacramento. O cardeal Suenes, que trabalhou muito com a Renovação Carismática, ensinou muito isso bem. O batismo no Espírito que nós chamamos na Renovação Carismática não é um sacramento, mas é um desabrochar dos carismas que nós já recebemos no batismo sacramental, que agora, por força da adesão a Cristo, de uma conversão profunda, muda a nossa vida. O batismo no Espírito Santo não inclui necessariamente a glossolalia, a oração em línguas, mas é uma mudança poderosa da vida da pessoa. A pessoa era imunda, um homem esquisito, uma mulher esquisita, vai para o cursilho de cristandade, fica aqueles 4 dias lá e volta para casa outra pessoa, como foi com meu avô paterno.
que era um convertido, mas não era totalmente liberto. E quando ele fez o cursilho, ele se transformou numa outra pessoa. Isso chama-se batismo no Espírito. É o desabrochar daquilo que estava escondido, os dons do batismo sacramental. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.